Simbora, meus queridos, estamos aqui na nossa parte 2 da aula 3 do nosso curso de História de Pernambuco, tá? Galera, se liga no seguinte, ó, pontos importantes. Eu gostaria que você desse uma atenção especial para as ordens religiosas que chegaram ao território pernambucano e especificamente chegaram a Olinda, tá? O que é uma ordem religiosa? Pessoal, se liga no seguinte, lá na Europa, ali no século XVI, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. A Igreja Católica perdeu fiéis em um movimento chamado Reforma Protestante. A resposta da Igreja Católica foi construir uma contra-reforma. E dentro dessa contra-reforma, buscou-se a expansão da fé cristã. Nesse mesmo contexto, começa a expansão marítima e comercial europeia. Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda buscavam matérias-primas, buscavam mercados consumidores, buscavam a nova rota comercial para as Índias. E paralelo a isso, havia uma justificativa ideológica. Nós estamos aqui no Novo Mundo para quê? Nós estamos aqui para expandir a fé cristã. É justamente nessa expansão da fé cristã que chega ao território brasileiro, que chega ao território pernambucano, as ordens religiosas. Exemplos: as carmelitas chegaram a Olinda em 1580. Os jesuítas chegaram a Olinda em 1583. Os franciscanos chegaram a Olinda em 1585. E os beneditinos chegaram a Olinda em 1586. Dê uma atenção especial para os jesuítas. Professor, por quê? A Companhia de Jesus vem para cá nessa perspectiva de expandir a fé cristã e, ao mesmo tempo, com o transcorrer do processo colonizador, os jesuítas vão passar a controlar a educação aqui no nosso território, tá? Vale lembrar também que nesse processo de catequese existia toda uma aproximação às comunidades indígenas. Essas ordens religiosas conheciam os índios, ganhavam a confiança dos índios, extraíam dos índios o seu conhecimento, ensinavam os índios a falar português, aprendiam os dialetos indígenas, tocavam para os índios. A música foi utilizada como um instrumento de cristianização. Teve índio que se transformou em cantor, em compositor, que aprendeu a escrever peças teatrais. Teve índio que se tornou ator, tá? Então, aprenda. Esse é o processo de catequização. E, meus queridos, quando a gente fala de ordens religiosas, me vem à mente o nome dele. Eu estou falando de Adão, isso mesmo. Adão, o primeiro homem da terra. Adão que se faz presente lá no Gênesis, tá? Tá, professor, por que tu tá falando de Adão? Porque eu acabei de me recordar de um ícone da história de Pernambuco. Estou falando dele, do senhor Jerônimo de Albuquerque. Ei, professor, já ouvi esse nome? Quem era Jerônimo de Albuquerque? Pessoal, Jerônimo de Albuquerque é irmão da Brites de Albuquerque. A Brites de Albuquerque era a esposa do senhor capitão donatário Duarte Coelho. Mas, Gilberto, por que tu está falando dele, do Jerônimo de Albuquerque? Porque os historiadores lhe deram um apelido. Ele foi chamado de, aspas, o Adão Pernambucano. Professor, por quê? Porque o cara era o reprodutor. Anote, Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano. Professor, por que eu estou curioso? Bicho, o cara chegou a ter 24 filhos, entre filhos legítimos e legitimados, tá? Respeita o reprodutor, professor, 24 filhos. Tu imagina os extraoficiais. Professor, teria ele povoado o território pernambucano? Meus queridos, não chega a tanto, tá? Mas esse cara pode ser problematizado em prova, então tu coloca aí nas tuas anotações. Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano, tá? Ei, galera, ó, seguinte, não esquece, tá? As ordens religiosas estavam associadas ao processo de catequização dos grupos indígenas. Vem comigo, ó. Pontos importantes, você não pode esquecer, isso precisa estar tatuado na sua mente e nas suas anotações, tá? Olinda foi a primeira capital de Pernambuco. Atualmente, a capital de Pernambuco é Recife. E nas nossas próximas aulas, lá na aula sobre a Guerra dos Mascates, a gente vai entender o que aconteceu entre Olinda e Recife. O que fez com que Olinda tomasse essas
proporções que tem hoje, o que fez com que Recife ultrapassasse Olinda e se transformasse na atualidade uma das maiores cidades do Brasil, uma das maiores cidades do Nordeste, tá? Então, não esquece, Olinda foi a primeira capital de Pernambuco. Olinda foi capital até 1827, tá? Número 2, já falei, vou repetir. Não esquece desse documento. Esse documento, inclusive, ele pode vir na íntegra na sua prova para ser transformado em questão. Inclusive, tem questão disso aí no teu material, tá? O Foral de Olinda. Gilbert, o que foi o Foral de Olinda? Foi um documento de 12 de março de 1537 que promove a criação da Vila de Olinda. Isso aqui é um documento oficial que transforma Olinda em vila. Mas, Gilbert, repara bem, cara, o dia 12 de março é o aniversário da cidade do Recife. Exato. Ó, as duas cidades, Olinda e Recife, comemoram o aniversário no mesmo dia. Mas, professor, tu disse que Recife demorou para virar vila. Tu disse que Recife só vai virar vila lá no contexto da Guerra dos Mascates. Por que o aniversário de Recife é comemorado em 12 de março também? Pessoal, esse documento aqui, ó, o Foral de Olinda, ele faz uma citação dos arrecifes dos navios. Ou seja, essa é a primeira citação histórica em um documento oficial, tá? Que fala do lugar que poderia ter se transformado lá no Recife. Então, isso daqui, pessoal, fez com que muitos historiadores associassem essa data, que é a data do documento, a data da criação da Vila de Olinda, à criação do Recife. Gilberto, beleza, tá certo. Mas o Recife era vila? Não. Era um grupo de pessoas, possivelmente pescadores, que viviam ali naquela região dos arrecifes dos navios, tá? Mas como é um documento que faz a citação do lugar, optou-se por utilizar essa narrativa e associar ao aniversário da cidade, beleza? Se ligue nisso, isso é questão de prova. Você precisa conhecer o documento, você precisa conhecer essa história aqui que eu estou narrando para você, tá? Outro ponto importante, e merece muito a sua atenção, tá? Versões referentes ao nome de Olinda. Eu te mostrei lá na parte 1 que existe uma versão oficial romântica, tá? Que versão é essa? Que diz que Eduardo Coelho teria andado ali pela região alta de Olinda e teria dito: oh, lindo local para se fazer uma vila! Oh, lindo local para se fazer uma cidade! Chamaremos ela de Olinda, beleza. Isso aqui, inclusive, pessoal, essa versão que está lá no site da Prefeitura de Olinda, tá? É a versão que está lá. Professor, e eu? Eu preciso saber o quê? Pessoal, tu precisa saber que essa aqui é uma versão, que é uma versão romântica. Tem que estar na ponta da tua língua. Mas tu precisa saber também que existem outras versões referentes à criação do nome. Qual é a bronca aqui? A bronca, pessoal, é que esse tempo é um tempo muito carente de fontes históricas, tá? Então, por ser um tempo carente, com o transcorrer do tempo, acabam ocorrendo revisionismos historiográficos. Isso aqui é uma revisão daquela narrativa que foi levantada na versão romântica de Eduardo Coelho. Professor, qual delas é a certa? Cara, é o seguinte, a prova não vai te perguntar qual é a certa, não. A prova quer que tu conheça essa versão, a prova quer que tu conheça as outras versões. E na construção da questão, você que é ninja, você vai encontrar aquela que é a resposta correta, tá? Então, o que eu quero que você conheça? As outras versões. Então, coloque nos seus mapas mentais, tá certo? Coloque aí nas suas anotações, tu não pode esquecer, beleza? Vem comigo. Tem uma versão do Frei Vicente Salvador. Essa versão é do século XVII. O Frei Vicente Salvador, ele diz, quem disse, lindo local para se fazer uma vila, não foi Eduardo Coelho. Foi o ajudante de Eduardo Coelho, tá certo? Essa daqui é a versão do Frei Vicente Salvador. Tem uma outra versão. A outra versão é a versão do Alfredo de Carvalho. Ele diz o seguinte, bicho, esse nome, Olinda, nada mais é que a mistura de nomes de povoados portugueses, tá? Ele levanta uma hipótese que diverge das outras duas. Depois me aparece a versão do Gilberto Freire, que inclusive tem livro escrito sobre Olinda, tá? O Gilberto Freire diz, esse nome Olinda era o nome de uma mulher, possivelmente lido em algumas das novelas que se lia na época. Ele levanta uma outra hipótese. E o Adolfo Varragem, ele levanta mais outra hipótese. Ele diz, bicho, é o seguinte, esse nome Olinda era o nome de uma princesa nórdica, tá? Esse nome aí é presente em algumas novelas que se lia naquela época. Professor,
Agora lascou. É o nome da mulher, foi o ajudante que criou, é a mistura dos povoados. Bicho, é o seguinte, eu só quero que você conheça as versões, tá? A prova vai querer que você conheça as versões. Qual é a sua missão, o seu dever agora que você assistiu a aula do professor Gilbert, tá? Você vai lá no PDF exclusivo, você vai ler o que está escrito no PDF. Depois você vai resolver as questões contidas no PDF. Pessoal, nosso curso tem mais de 300 questões de história de Pernambuco, tá? Depois de ler o PDF e responder as questões, você vai fazer o simulado. Ó, dividi esse curso aqui em 14 módulos. Para cada módulo tem um PDF. Para cada módulo tem questões e teorias no PDF. Para cada módulo tem um simulado. Sua missão é fazer, tá? No final do AUE, tu vai lá nas aulas bônus. Nas aulas bônus vai ter aula ao vivo, aulas feitas com você e o professor e você, nós quatro, entendeu? E ainda, na véspera da prova, tem o teu aulão de véspera, que é a previsão pai Gibinha daqueles temas que são mais importantes para tu chegar chegando e gabaritar a tua prova, tá? Ei, cheiro nos olhos, beijo bem grande no coração, tamo junto. Já vejo você com a farda da Polícia Militar de Pernambuco. Chama!